Pedir para a Bia fazer a nossa prece, convidada especial da noite, para a gente poder começar essa conversa, tá bom? Então, vamos lá. Boa Estevão. noite, tudo bem? Bom, então agora vamos fechando nossos olhos. Vamos entrando em sintonia com o plano espiritual, com os nossos amigos do irmão Milady. Que nesse momento a gente consiga se sentir dentro do Milady, com aquela luz azul bem fraquinha. Sentir nossos amigos todos aqui com a gente. Vamos agradecer por essa oportunidade de estarmos juntos, por essa oportunidade de podermos aprender um pouco mais. Que o Evangelho de hoje nos traga muitas coisas boas e nos ajude a ter uma semana com muita paz. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Pode ir. Então, pessoal, novamente boa noite. Agora, oficialmente, vamos começar. Então, o assunto que eu determinei para a gente conversar hoje é sobre instrumentos divinos. Então, todo mundo sabe que instrumento é algo, um objeto, algo que pode ser usado para auxiliar algumas coisas. E Deus tem os instrumentos para nos auxiliar. Nós estamos aqui encarnados, mas não estamos jogados. Todos nós estamos sendo velados, guiados, auxiliados. E Deus usa instrumentos para nos auxiliar. E um dos instrumentos, né, que eu elenquei aqui, dos diversos que Deus tem para nos ajudar, eu coloquei o nosso anjo guardião, ou também amigo espiritual, protetor espiritual. Então, o anjo guardião já é conhecido desde a época de Cristo, a Igreja Católica, mas nós espíritas temos mais motivos ainda para acreditarmos e estarmos sempre confiantes que eles estão conosco, porque nós temos toda a orientação da espiritualidade. Nós espíritas, né, conversamos com mortos, nós espíritas, mortos, né, desencarnados, nós espíritas recebemos mensagens desses desencarnados, nós lemos livros dos desencarnados, então nós temos mais ainda que acreditar que esses amigos desencarnados, né, espíritos protetores, anjos guardião, estão conosco para nos ajudar. Então, o próprio livro da codificação, né, o livro dos espíritas, tem mais de 20 questões só falando dos anjos do anjo da guarda, que é para não, assim, qualquer dúvida que a gente tivesse em relação a isso, qualquer empecilho para acreditar no anjo da guarda, o Kardec trouxe mais de 20 questões explicando o que são os anjos, o que é o anjo da guarda. Então, cada um tem seu anjo da guarda, sim, nós somos tutelados por eles dia e noite, é um irmão maior, já é um espírito evoluído, e ele aceitou essa tarefa de nos tutelar. Fica sempre muito feliz quando nós vencemos, e fica chateado, mas nunca perde a paciência conosco quando nós erramos. Eles estão sempre do nosso lado, eles estão sempre nos dando força, nos intuindo coisas melhores, e nós temos que acreditar mesmo. Quando nós erramos, eles estão lá, deixando a gente com o nosso livre-arbítrio, mas com o amor vibrando para que a gente volte para o caminho certo. E a gente pode, se a gente percebe que errou, que está indo pelo atalho, ao invés de estar indo pelo caminho da retidão, a gente pode orar sim para eles e pedir ajuda, né? Orar para Deus, orar para o nosso anjo da guarda, que nos mostre o caminho, que nos coloque de novo, né, no caminho do bem, para que a gente continue nesse progresso, nessa luta que nós temos como encarnados, né? Então, se nós estamos numa enfermidade, ele está sempre nos dando orientações de como a gente pode fazer para se sentir melhor. E se nós estamos bem de saúde, eles ficam muito felizes que a gente use
que a gente use a nossa saúde para ajudar os semelhantes. Então, eles estão sempre conosco. Eles não impedem que a gente sofra perturbações espirituais, de irmãos infelizes, ou ignorantes, ou irmãos ainda que queiram nos atacar por algum motivo, talvez por débitos de outras vidas, ou por falha que nós temos, às vezes, em algum ato, pensamento. Então, às vezes, nós sofremos algumas influências de alguns irmãos menos evoluídos, e eles não podem impedir isso, porque fomos nós que demos a oportunidade. Mas, de qualquer jeito, nós estamos usando o nosso livre-arbítrio, mas ele está sempre nos induzindo para a gente aumentar a nossa energia, aumentar o nível de amor, para a gente poder se livrar, né, dessas influências negativas, perniciosas que nós temos, né? Então, esse daí é um dos instrumentos. A Joana de Ângeles, ela fala muito sobre esse irmão espiritual, né? Então, tem várias leituras que a gente pode estar, se a gente está com alguma energia baixa, está com alguma dúvida, tem as preces para os anjos guardião, que estão no Espírito, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente pode sim se utilizar desse instrumento divino, né? Desses irmãos evoluídos, para continuarem nos ajudando todos os dias. O próximo instrumento que eu elenquei como sendo instrumento de Deus, somos nós. Cada um de nós é um instrumento de Deus no local que a gente vive. Nós somos instrumentos para as pessoas que estão a caminho conosco. Então, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, dentro do nosso lar, do nosso centro espírita, na nossa vida, nós conosco mesmo, né? Sofrendo as influências, nos equilibrando. Então, nós também somos instrumentos. E a maneira como a gente age abala diretamente aqueles que estão a caminho conosco, aqueles que nos amam, aqueles que estão lutando pelo nosso êxito, aqueles que estão diretamente envolvidos conosco. E como que a gente pode, então, sabendo que nós somos instrumentos, como que nós podemos ser útil? Instrumento útil, porque um instrumento só é bom quando ele é útil, né? Tem a passagem do Evangelho que fala que a enxada na mão do agricultor, ela é uma ferramenta boa, mas na mão de um ladrão, de um assassino, pode virar uma ferramenta de morte. Como nós podemos fazer para usarmos, sabendo que somos instrumentos, como é que a gente pode usar disso, tirando o maior proveito possível para a nossa evolução? Então, eu andei pesquisando, eu tenho uma obra do Emmanuel, o Vinha de Luz, né, psicografada pelo Chico, a lição 57. Ele comenta alguns entraves que a gente pode ter para utilizar bem esse instrumento de convivência, porque para nós sermos instrumentos, a gente tem que ter uma boa convivência com aqueles que estão ao nosso redor, né, numa vida como encarnado. E ele diz que um dos entraves são os equívocos que a gente tem. Às vezes a gente interpreta coisas que estão arraigadas, que a gente já traz até de outra vida e que a gente não se preocupa. Ele chama até um pouco de ignorância da gente querer entender. E ele fala muito nessa lição, ele explica qual é um dos entraves. É quando a gente pede, né? Senhor, livra-nos do mal. Então, a gente quer que Deus livra-nos do mal, mas achando que o mal são as pedras do caminho, e não são. As pedras não são aquela dificuldade que a gente tem de relacionamento, aquela dificuldade que nós estamos enfermos. A pedra não é aquela dificuldade que nós temos de falta de algum recurso, seja material, seja emocional, financeiro. Então, a dificuldade, o mal não é nada disso. Isso são as pedras do nosso caminho, que estão no nosso caminho para que a gente possa aprender a superar, a transportar, a transpassar essas pedras. Isso não é mal. Então, quando nós falamos livra-nos do mal, a gente age com um pouco de indiferença, porque a gente está querendo como se estivesse numa redoma, que as coisas estivessem boas para nós. Independente se é uma pessoa muito poderosa, que para ele o mal é ter que pagar os funcionários
da maneira correta, e assim ele acaba escravizando os funcionários. Então, aquilo que é o mal, o que ele está fazendo para alcançar aquilo que ele acha que é mal. Então, são equívocos mesmo, que a gente tem que estudar, que a gente tem que se aprofundar. Quando estiver passando por uma dificuldade, verificar se é algo dessa vida. Tem todo o capítulo 5 do Evangelho que explica sobre as aflições, se é dessa vida que a gente está causando aquela dificuldade, ou se talvez veio de outra, né? Mas para a gente, para exemplificar, um exemplo muito grande, até que eu fui muito ousada de pegar esse exemplo, mas é que eu estou relendo uma obra do Divaldo, que ele faz uma pequena biografia do Francisco de Assis. O nome do livro é Francisco, o Sol de Assis. Ele faz com um outro autor, né, também encarnado, mas eles têm muitas mensagens que ele recebeu da Joana de Ângeles, contando do Assis, do Francisco. Então, é muito interessante, porque a Joana de Ângeles, o Chico Xavier tem uma obra de Humberto de Campos, que diz que a Joana de Ângeles foi a Clara de Assis, que conviveu com o Francisco. Ela mesma não se intitula, ela diz realmente que conviveu com ele naquela época, mas não se preocupa com títulos. Mas ela fala de uma clareza tão grande da vida de Francisco de Assis, como bondade, como instrumento de amor, instrumento de alegria na vida das pessoas, mudou todo o conceito da igreja, tentou, né, mudar todo o conceito que a igreja estava equivocado naquela época. Então, eu vou falar só um pouquinho, né, do Francisco de Assis. Ele conseguiu perceber esse mal que ele tinha e percebeu o que era realmente o mal. Ele nasceu no final de 1182, mais ou menos, né? Tem várias biografias dele, mas eu vou falar essa que o Divaldo conta, né? De acordo com o que está no livro. E aí ele era filho de um rico comerciante, então ele tinha uma vida muito boa na Úmbria, né, na Itália, na cidade de Assis. E ele tinha uma vida muito boa, era um jovem normal daquela época. E eles eram todos católicos, eles conheciam, né, a igreja, Jesus, falava um pouco de latim, conseguia entender um pouco, né, do que era falado nas missas. E ele levava a vida normal. Mas, assim, o pai dele queria que ele continuasse sendo um próspero comerciante, tudo ia continuar. Mas ele foi recebendo visões, ele recebeu uma visão de Jesus mesmo, falando para ele: Francisco, reforma a minha igreja. Reforma a minha igreja. E, no momento, ele achou que ele tinha que sair para as cruzadas. Então, ele se alistou para ir para as cruzadas. Aí veio outra mensagem para ele perceber qual senhor que ele estava servindo indo para uma cruzada, porque a cruzada, como a gente sabe, e assim como os tribunais da Inquisição, foi um instrumento muito cruel usado pela igreja, agindo em nome de Jesus, em nome de Deus, né? Matando, indo contra tudo aquilo que Jesus pregou. E aí ele percebeu que ele estava indo no caminho contrário. Ele falou: nossa, eu estou indo na contramão a partir dessa mensagem. Eu não estou servindo a Deus, eu estou servindo a outro servo, né? Então, ele resolveu fazer o caminho de volta. E aí ele começou tentando reformar uma igrejinha que tinha perto da casa dele. Reforma a igreja, ele foi para lá. Ele chegou lá, ele olhou a igreja e ele viu aquela situação triste, a igreja meio ruim, né? Situação material da igreja estava ruim, feia, mas o que tocou mais ele naquele momento, quando ele entrou, foi o Cristo crucificado. Ele olhou para aquele Cristo crucificado, aquele sangue escorrendo, e ele ficou muito chateado, porque ele percebeu que ainda estavam cultuando um Cristo triste, um Cristo crucificado. E aí foi onde ele resolveu realmente, ele percebeu que ele estava junto com o mal, ele estava achando que o mal era aquelas pessoas que iam contra Cristo, ele estava entrando naquela onda, né, de achar que ou então que ele pudesse ser um próspero comerciante, que tudo estava certo. Aí ele realmente
se lembrou da missão dele, e aí ele foi, né, assim, ímpar no que ele fez, tanto é que virou santo, e aí uma pessoa que, de vulto que está sendo estudada até hoje, das obras que deixou, do ensinamento mesmo que deixou. Ele não fez milagres, ele fez o voto de pobreza, e a partir daí começou a pregar uma igreja alegre, um Cristo vivo, um Cristo irmão maior, começou a pregar Deus como aquele que protege. Tudo aquilo que nós lemos hoje nas obras de Humberto de Campos e outras que a gente lê mostrando Jesus junto com os companheiros do Neio Lúcio, que mostra Jesus junto com os companheiros, feliz, incentivando, mostrando o caminho. Ele já começou isso em 1220, alguma coisa assim. Ele não durou muito, não, a vida dele foi curta mesmo, porque ele acabou sofrendo muito, né, nas peregrinações. Mas ele fundou, né, uma outra ala da igreja, que eram os freis franciscanos, que teve muitos adeptos, inclusive o Divaldo fala que eles foram muito importantes na colonização do Brasil, na fundação do Brasil como pátria espiritual, que vieram vários dos franciscanos daquela época aqui para o Brasil. Mas o que mostra mais ali é que ele não fez milagres, ele realmente cativou pela bondade, pelo amor aos animais, ele conversava com animais, vários relatos dele conversando com os animais, ele cuidava dos mendigos, dos ladrões, ele tem muitas passagens com leprosos, ele se misturou aos leprosos, que naquela época, já desde a época de Cristo, anterior a Cristo, e depois por muito tempo, eles eram muito estigmatizados, eles realmente ficavam, né, no Vale da Morte, e ele foi lá, atuou junto com os leprosos. Então, inclusive no livro, né, eu vou até avisar que tem um consolo para nós, pobres mortais, que ele fala que nós não precisamos ser um Francisco de Assis, fazer voto de desapego, voto de pobreza, para poder ser útil. Que nós podemos, sim, muito sermos úteis com a nossa alegria e com a nossa vontade de colaborar, de ser um instrumento de paz junto à nossa família, junto à nossa sociedade. Realmente, o Francisco de Assis, encarnação de João, né? João Evangelista, ele veio com uma missão muito grande, né? Com essa ideia de mostrar que a igreja estava indo pelo caminho errado, pela contramão, e volta depois, como Eurípides Barçanufo, nasceu no Brasil no final de 1800, que também foi um grande missionário, um grande divulgador do espiritismo. Ele era católico a princípio, mas quando ele conheceu o espiritismo, ele revolucionou, né, a vida de toda a cidade de Sacramento e trouxe muita psicografia, muita coisa para nós, Eurípides. Então, se nós pegarmos João Evangelista, depois Francisco de Assis e Eurípides Barçanufo, né, realmente é um grande vulto, né? E nós, como simples mortais, que ainda estamos caminhando, mas estamos tentando, pelo menos, aprender, a gente precisa se guiar, sim, com essas leituras, precisa se guiar com esses grandes vultos, né? E aqui tem uma passagem do Emmanuel, quando fala que nós nos equivocamos com o mal. Ele fala assim, que a Terra é uma grande escola para nós, e que nós não podemos sair desta escola sem aprendermos a lição. Então, se nós sairmos daqui sem aprendermos todas as lições, nós vamos ter que voltar, né? Então, quanto antes a gente aprender, antes a gente consegue alcançar lugares melhores, né? E aí ele fala assim, eu vou ler. Se deseja, pois, servir com o Senhor Jesus, pede a ele que te liberte do mal, mas que não te afaste dos lugares de luta. Então, ele separa bem que livrar dos lugares do mal é uma coisa, que afastar do mal é uma coisa, mas não afastar dos lugares de luta. Então, a luta não é mal. A luta é aquilo que nós temos que passar.
a fim de que aprendas, em companhia dele, de Jesus, a cooperar na execução da vontade celeste, quando e onde for necessário. Então, não é afastando, não é ele nos liberta do mal da ignorância, do orgulho, do mal da vaidade, da ofensa, da discórdia, do ódio, do erro. Isso sim, mas sempre nos lugares de luta. E o Francisco de Assis, embora os autores digam que essa oração do Francisco de Assis não foi feita por ele, né? Foi dada com o nome dele, porque ele realmente fazia tudo isso. Não interessa a autoria, né? O importante é nós percebermos que nós podemos ser instrumentos de Deus no nosso dia a dia, certo? Nós como instrumentos. Então, onde estiverdes, não se esqueça que Deus necessita de ti como instrumento e não cruze os braços com a indiferença. Não permita que o mal conte com o teu apoio. Não cruze os braços com a indiferença. Então, nós podemos pensar assim: Senhor, fazei-me instrumento da sua paz. Aonde houver ódio, que eu leve o amor. O que é o amor? O amor é o que Cristo veio nos trazer, nos exemplificar, e nos deixou aí para entender esse amor há 2000 anos. E como diz Paulo, o amor cobre uma multidão de pecados. Então, onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Para que ficar carregando mágoa? Para que ficar distribuindo ideias de rancor entre as pessoas? Se a gente pode pregar o perdão. Livres, perdoar aqueles que estão a caminho conosco, inserir nas pessoas que estão à nossa volta a ideia do perdão a todo instante. Aonde houver discórdia, que eu leve a união. A discórdia vai existir? Sim. A discórdia é porque cada um de nós é um indivíduo e cada um está num momento da sua encarnação, da sua vida. Nós não sabemos quem está mais evoluído, quem está mais atrasado, quem já se livrou de alguns defeitos, quem ainda tem outros a se livrar. Então, entre nós, parentes, amigos de jornada, companheiros de caminhada, temos sim discórdias, mas a gente não pode deixar que isso nos separe, que isso nos torne pessoas amargas. Vamos sempre levar para o lado da união, unidos, aceitando as diferenças. O Marquinho falou bastante sobre as diferenças, está em bastante... Esse assunto está muito em moda esses dias, por conta da consciência negra, esse fato triste que aconteceu no Brasil no dia 20. Então, essa união, essa aceitação do diferente. Então, não pregar a discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Quantas pessoas pessimistas, ansiosas sobre o futuro, se preocupando só com elas mesmas, com as coisinhas do dia a dia, que nem se lembram que as coisas só acontecem com a permissão de Deus, no tempo de Deus. Então, vamos olhar mais para o próximo, né? Aonde as pessoas com dúvidas, pessoas aflitas, com incerteza, vamos ter um pouco de fé, vamos acreditar que tudo no seu tempo. Aonde houver erro, que eu leve a verdade. Só há um caminho. E o caminho é o caminho certo. Não tem dois caminhos, né? Então, quando nós estivermos fora desse caminho, já foi instruído por Joana de Ângeles e mesmo no Evangelho, a gente pede para o nosso anjo da guarda, ajuda para que eu volte no caminho, faz uma oração. Quando a gente vê uma pessoa num caminho errado, às vezes não adianta uma pessoa que a gente gosta muito, que convive com a gente no caminho errado, e a gente fala e a pessoa não está no tempo dela, ao invés de eu cismar com a discórdia, faz oração, pede por essa pessoa, pede pelo anjo da guarda dela,
Conversa com o anjo da guarda dela, pede para o seu anjo da guarda conversar com o anjo da guarda dela, e vai mudando. Aonde houver erro, que eu leve a verdade. Lembrar da lei da ação e reação. Só há o caminho certo. Se eu for para o caminho errado, eu vou ser obrigada a voltar. Como disse a Beth também, a Elizabeth, na última live, aí vai ter todo um caminho de arrependimento, né, de reparação. Aonde houver desespero, que eu leve a esperança. Quantas pessoas desesperadas por muitas coisas que nós sabemos que falta Deus no coração. O desespero, ele não vai resolver problema. Então, colocar Deus no coração, colocar fé, colocar coragem, e pedir para o anjo da guarda mostrar a saída. Ou para aquela pessoa que está desesperada, às vezes uma palavra, um livro que nós damos. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. O que é alegria? Alegria, no livro do Francisco de Assis, a gente vê o que é alegria. A alegria que ele tinha de servir aos irmãos, a alegria que ele tinha de estar vivo, podendo cumprir o papel dele. Então, eu acho que a alegria para nós tem que ser todos os dias, quando a gente lembra que a gente está reencarnado. E a reencarnação é uma bênção, é uma dádiva que nós recebemos. Estar reencarnado, estar podendo aprender, estar na luta, é um motivo de alegria, sempre. Então, a tristeza não deve ter no nosso caminho. As pessoas que a gente percebe que são tristes, lembrá-las que elas estão aqui porque nós pedimos para reencarnar, nós pedimos para estar aqui, nessa casa, com essa família, com estes amigos, nesta casa espírita, nós pedimos. Se nós pedimos, nós temos que ter alegria da convivência, alegria da fé, da coragem. E onde houver treva, que eu leve a luz. Como levar a luz? Como trazer para a nossa vida e como levar para o próximo. O que é a luz? A luz eu represento como sendo a caridade. A caridade é aquilo que a gente pode fazer de bem para uma pessoa naquilo que ela está precisando. Uma oração, um prato de comida, um abraço, um sorriso, um livro, uma sugestão de um livro. Tudo isso são luzes que nós podemos ter no caminho dos outros. Quando nós estamos penetrando nas trevas, o nosso anjo da guarda, o tempo todo, ele nos ajuda colocando nas nossas ideias, né, coisas boas, para que a gente consiga voltar para a luz. Então, a luz é tudo aquilo que a gente pode fazer pelo outro. Aonde houver treva, que eu leve a luz, que eu tenha a coragem e que eu tenha a capacidade da caridade e do amor sempre. Não perdendo a oportunidade de ser útil, não perdendo a oportunidade de ser bom e não perdendo a oportunidade de ser instrumento de Deus. Então, era isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que todos estejam bem. E a gente pode seguir para o passe coletivo. Lembrando que nesse passe das lives de terça, de sábado, os amigos da espiritualidade já nos avisaram que a equipe passista está sim conosco. Eles vêm ao nosso lar, eles iluminam o nosso lar, iluminam a nossa família, eles ficam contentes de nos ver aprendendo. E eles nos dão a coragem de continuar este momento difícil de saudade que nós estamos vivendo. Então, vamos acreditar, sim, que nós estamos protegidos pelos nossos amigos da espiritualidade o tempo todo. Senhor, agradecemos a oportunidade do Seu Evangelho na nossa vida. Agradecemos a oportunidade de estarmos unidos. Faça-nos, Senhor, instrumento da sua paz. Neste momento,
que a equipe passista possa nos trazer aquele passe de refazimento a nós e todos que estão a caminho conosco. Senhor, entra nos nossos lares, coloca a luz, coloca, Senhor, a vontade de trabalharmos na sua seara, sendo seus instrumentos. Leva também essa luz, Senhor, e distribui a todos aqueles que não te conhecem, aqueles, Senhor, que estão nos leitos de dor, aqueles que estão nos presídios, que estão nas ruas. E cuida, Senhor, de toda a comunidade Milete. Que assim seja. Graças a Deus. Pessoal, muito obrigado por tudo. Na terça-feira, nós teremos a convidada Tatiana. Depois, no próximo sábado, o Estevão. Certo? Lembrando que domingo a gente faz um evangelho via Zoom, naquele endereço do Alexandre. E que domingo agora, às 8h30, estaremos reunidos por Evangelho no Lar. É muito bom a gente poder se encontrar no Zoom. Eu espero que vocês consigam acesso para nós estarmos todos juntos. Bom fim de semana a todos. Muita saudade. Fiquem com Deus. Obrigada.